Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite tão maravilhosa, tão abençoada. É o tempo de nos revermos aqui no prédio da igreja e celebrarmos a Deus juntos, amém? Tanto os adultos, os jovens, adolescentes, quanto as crianças também, que estão celebrando hoje a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero ler aqui um texto, a palavra de Deus com você. Mas antes disso eu quero fazer mais uma oração, porque a palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então não importa o que você passou durante a sua semana, você está aqui novamente, para celebrar o Rei dos Reis mais uma vez. Não importa as lutas, quando vimos para a casa do Senhor, nós precisamos nos alegrar nisso, porque ninguém vem na casa do Senhor sem esperança de receber algo. Todos vêm na esperança de receber uma palavra, na esperança de ter uma experiência com Deus, de experimentar esse Cristo vivo que ressuscitou e está dentro de mim, está dentro de você e pode estar dentro de você também, que está nos visitando aqui nessa noite. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Jesus. Que o Senhor tome minha vida agora, Pai, que eu consiga transmitir a mensagem que o Senhor quer para a amada igreja do Senhor, a noiva, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa ser engrandecido neste lugar, e que possamos entender o projeto do Senhor, que possamos entender e compreender, ó Pai, que o Senhor viveu, que o Senhor veio, fez tudo aquilo que precisava ser feito. O Senhor foi perseguido até a morte, mas o Senhor ressuscitou, e está vivo dentro de cada um de nós, e por isso, Senhor, nessa noite, nós te celebramos e nós te adoramos. Repreendemos todo o mal, toda a distração, e que possamos ouvir a tua voz nesse instante, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você pode abrir aí a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, obrigado pela água, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. Gostaria que você prestasse bem atenção em tudo que vamos compartilhar aqui nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Aqui nesse texto quem fala é o apóstolo Paulo. E diz assim o texto: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, aleluia. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, aleluia. Somente até aí, pode se assentar, glória a Deus. Queridos, hoje é um dia muito precioso, né? Celebramos aí em muitos lugares, né, estamos celebrando a Páscoa, e é interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Diga comigo assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. O apóstolo Paulo está contando como aconteceu, o que ele estava fazendo agora com Cristo, salvo e redimido por ele. Sabe, e é interessante que, onde estava o apóstolo Paulo? Onde estava o apóstolo Paulo? Quando Jesus estava completando a sua obra. Onde estava o apóstolo Paulo? Jesus veio, nasceu, cresceu, viveu e estava fazendo a sua obra. Jesus estava fazendo muitos milagres. Jesus fez muitos milagres. Ele andava muito com os discípulos, estava chamando os discípulos, e Jesus estava treinando cada um deles.
Jesus estava treinando cada um dos discípulos. E Paulo, onde estava nesse tempo? Você já parou para pensar nisso? Enquanto Jesus estava liberando a sua maravilhosa graça na vida das pessoas, e fazendo com que pessoas pudessem conhecê-lo e experimentar coisas sobrenaturais que elas jamais viram e sentiram. Onde estava o apóstolo Paulo? Sabe, fui examinar e percebi que o apóstolo Paulo estava se preparando para ser inimigo de Cristo. Era isso mesmo. O apóstolo Paulo, um homem muito culto, um homem muito treinado nas escrituras, um homem treinado, falava vários idiomas, né? E certamente nessa época ele estava aí na escola dos fariseus, aprendendo a ser inimigo de Cristo, porque isso era o que era o apóstolo Paulo. E sabe, estava lendo a história do apóstolo Paulo, e entendi que o mesmo aconteceu conosco. O mesmo aconteceu conosco. Enquanto Cristo estava fazendo maravilhas, milagres e sinais, não só naquela época, porque fomos alcançados agora, amém? Nós fomos alcançados, mas um dia nós estávamos como o apóstolo Paulo, inimigos de Cristo, separados de Deus, não gostávamos de Cristo, não críamos nos milagres, não críamos na ressurreição, não acreditávamos que Jesus o Cristo morreu na cruz do Calvário, enviado por Deus Pai. Isso que foi o que aconteceu conosco, isso foi o que aconteceu comigo. Eu também fui inimigo de Cristo, porque um dia estava passando um crente na minha frente, ali no setor 5 onde eu morava, e alguém disse assim: olha lá vai o crente. E aí eu comecei a zombar do crente também. E eu, pois é, lá, olha as gravatas dele, olha o terno dele, ó, nesse calor de 5 horas da tarde, ele está indo para a igreja, olha lá. E nós caíamos na risada e zombávamos dele. Muitas vezes eu e você fomos inimigos de Cristo, assim como o apóstolo Paulo era inimigo de Cristo, e estava se preparando, e quando chegou a hora, ele perseguiu os cristãos, a ponto de se reunir no dia do apedrejamento de Estevão ser apedrejado, ter uma experiência sobrenatural com Deus. E aqueles que estavam ali apedrejando Estevão, disseram para Paulo, jogando as roupas de Estevão, o manto de Estevão na mão dele, dizendo: nós terminamos o que você, Paulo, nos ensinou, a perseguir os cristãos. Estevão está apedrejado e está morto. E o apóstolo Paulo viu tudo aquilo, e certamente ele já estava passando por algumas experiências restauradoras na sua vida. Mas o texto aqui diz que, pela graça de Deus, Paulo, eu e você fomos escolhidos ainda antes da fundação do mundo. É isso que diz a palavra de Deus, e nós precisamos acreditar nessa palavra. Então, a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo mudou a história de Paulo, mudou a minha e a sua história, e pode mudar a sua história, da sua vida. Você que está me ouvindo aqui nessa noite e ainda nunca teve uma experiência com Cristo, e talvez você ainda seja um inimigo de Cristo. Talvez você ainda é aquele que persegue a Cristo, como Paulo perseguia, e foi bem descrito pela história, quando o apóstolo Paulo estava perseguindo ferreamente os cristãos, e o Senhor disse para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegues? O apóstolo Paulo achava que estava perseguindo os cristãos, mas na verdade, segundo as escrituras, ele estava perseguindo o próprio Deus. Quando a gente persegue os escolhidos de Deus, nós estamos perseguindo o próprio Deus. Mas Deus é maravilhoso demais. Deus, na sua infinita bondade, liberou o tempo para vivermos agora, que nós chamamos de tempo da graça. As pessoas viveram, os crentes já viveram o tempo da lei, e agora nós estamos vivendo no tempo da graça, onde o Espírito está operando, a bondade do Senhor chega nos inimigos dele, e os salva, e os resgata, pelo nome precioso do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Bendito seja Deus. Então, o apóstolo Paulo agora, nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo agora ia completar os sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Quando o Senhor o chama, então agora o Senhor dá uma missão para ele, e ele precisava completar essa missão.
E Paulo sabia que ele ia passar por sofrimentos, assim como os cristãos passaram. E a igreja de Corinto, que é o texto que nós lemos aqui, nessa época estava passando uma situação muito difícil. Mesmo os crentes mais maduros, mesmo os crentes novos convertidos, eles gostavam muito dos gregos, porque os gregos eram muito cultos. Não parece muito diferente do dia de hoje. As pessoas gostam de pessoas muito cultas, que têm muita sabedoria, que têm mensagens inteligentíssimas, eloquentíssimas, não sei se existe essa palavra, mas naquela época a igreja gostava muito da filosofia grega, e eles começaram a pregar, dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Era a mensagem que estava sendo pregada, e estava sendo introduzida em pouco a pouco, no coração dos cristãos, no coração dos líderes e no coração da igreja, tá? E aí o apóstolo Paulo, vendo tudo isso acontecer, o que é que acontece? Ele não ia deixar isso barato, porque ele era um homem instruído na palavra, agora salvo, não mais inimigo de Deus, mas amigo, servo e filho do Deus vivo. Então o apóstolo Paulo vê a igreja de Corinto passando por tudo isso, deixando mensagens que não eram bíblicas entrando em seu coração, através, por exemplo, dos saduceus, né? Que também pregavam juntamente com os gregos, essa mesma ideia de que não havia ressurreição dos mortos. Que ideia é essa? Para com isso. Onde vocês estão com a cabeça pregando que vai haver ressurreição dos mortos, que Cristo virá para buscar a igreja, né? Então esse era o questionamento deles, e aos poucos isso foi entrando no coração da igreja. Mas aí o apóstolo Paulo vem corrigindo a igreja, e aí nós vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no mesmo capítulo 15, o apóstolo Paulo começa a reafirmar aquilo que a igreja nunca precisava deixar de afirmar. Mas como ele havia visto que não havia mais afirmação na igreja, ele reafirma novamente. Então ele reúne a igreja, ele reúne os irmãos, e ele diz ali, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, olha só o que diz o texto. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Aqui é o resumo do que é o evangelho. Quando você quiser saber qual é o resumo do evangelho, é aqui, 1 Coríntios capítulo 15, até o versículo 3. O qual vocês receberam e no qual continuam firmes. O apóstolo Paulo está dizendo para eles: vocês continuam firmes. Que ideia é essa de ficar ouvindo um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo? Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ele estava dizendo: será que vocês creram em vão? Será que a minha pregação foi inútil para vocês? Será que ela não serviu de nada? Será que vocês vão crer num outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo? E aí o apóstolo Paulo diz assim no versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia! Segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então ele vai reafirmando que o evangelho é o quê? O evangelho é Cristo. Todas as vezes que alguém perguntar para você, o que é o evangelho é Cristo. O evangelho é continuar afirmando que Cristo é o Salvador do mundo, que Ele veio, morreu, ressuscitou e está vivo dentro daquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então, o evangelho, o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos: irmãos, o evangelho é simples. Para de ficar ouvindo os saduceus, para de ficar ouvindo os edonitas, que têm a teologia do prazer. Os edonitas, eles criam numa separação, né, que eu vou falar mais ali na frente. As pessoas ali daquela época,
e a igreja, eles estavam se entregando a uma doutrina que estava sendo pregada pelos saduceus, que se chama dualismo. Diga comigo, dualismo. Faz assim, ó, dualismo. O que é isso, pastor? Eles pregavam a separação do corpo e da alma. Eles diziam que o corpo e a alma estavam separados. E pasme, as pessoas estavam acreditando, mesmo os cristãos, estavam acreditando, estavam entrando nessa onda. Por isso a palavra sempre nos diz assim, ó, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo: não vos enganem. Quem já leu isso na Bíblia? Está sempre escrito, não vos engane. Por quê? Porque nós é que não podemos nos deixar ser enganados, porque o diabo está aí para enganar a gente o tempo todo, mas é a gente que diz não para o diabo e sim para Jesus, amém? É assim que funciona. Então, os saduceus que pregavam o dualismo, e também existiam os edonitas. Os edonitas, eles eram aqueles que pregavam o prazer do corpo. Então, já que havia separação da alma e do corpo, então os edonitas e os saduceus, eles se reuniam e começavam a pregar, e começavam a enganar a muitos. Olha, se há separação entre o corpo e a alma, viva da forma que você quiser, use o seu corpo para ser feliz. Se você entende que você precisa usar o seu corpo para mentira, minta e seja feliz com isso. Se você precisa usar o seu corpo para não glorificar a Deus, para pecar o tempo todo, você está feliz com isso? Então viva assim. Era o que os saduceus e edonitas estavam pregando, e muitas pessoas estavam entrando nessa onda, e por isso na Grécia se cultuava tanto o corpo. Por isso na Grécia existia uma sensualidade muito grande. Por quê? Porque eles eram aqueles que cultuavam o corpo. Se você for fazer uma visita na Grécia, você não vai ver nenhuma estátua de gregos, né, que não estão com o abdômen trincado, com os músculos trincados, né? Por quê? Porque isso era a cultura da época, e as pessoas estavam caindo nesse engano, infelizmente. Mas aí, Paulo, vendo e percebendo tudo isso, ele começou a perceber que na mensagem deles, não havia ressurreição dos mortos. Por quê? Porque eles só estavam cultuando o corpo, eles só queriam saber do presente e do agora, eles não queriam saber daquilo que viria por vir, daquilo que Cristo havia prometido. E aí, Paulo corrige tudo isso, dando um testemunho de Cristo. Paulo vem e começa a fazer essa correção, e aí ele começa a dizer para os irmãos assim: olha, Jesus apareceu a vários irmãos quando ele ressuscitou, amém? Jesus ressuscitou, ele apareceu a vários irmãos, caminhou no meio de pessoas que nem o reconheceram, discípulos que não o reconheceram, mas ele estava lá, e ele apareceu para vários, inclusive apareceu para os discípulos, e ele estava reafirmando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ele estava dizendo assim: Jesus apareceu para mim também, e disse: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Eu sou testemunha viva de que Cristo ressuscitou dos mortos, eu sou testemunha viva de que Ele venceu a morte. Que história é essa que não há ressurreição? Era o que o apóstolo Paulo estava conversando ali com os irmãos, e ele estava dizendo, olha, em outras palavras ele estava dizendo, ele salvou um inimigo miserável que sou. Era perseguidor dos cristãos, certamente ele deve ter passado um filme na mente dele, lembrando da morte de Estevão, da perseguição de quantos foram mortos. Apóstolo Paulo, no nosso linguajar cultural, era aquela pessoa que não é a flor que se cheira, né? Não é flor que se cheira, porque se você cheirar, você é envenenado. Mas Cristo ousou a chegar perto dele e derramar do perfume dele para mudar a história da vida de Paulo, para que ele pudesse ter o perfume de Cristo, e todos começassem a desejar estar perto dele. E sabe, queridos, ele era um miserável, assim como eu e você estávamos separados da graça de Deus, inimigos de Cristo, mas um dia o Senhor te chamou pelo nome. Aleluia!
Carlos Kleber, chamou você pelo nome, Jéssica Rosa, Paulo Melo, Simone, Regiane, Luiz, Ele te chamou pelo nome, Ele conhecia você ainda antes da fundação do mundo, foi Ele que te fez, foi Ele que te escolheu, assim como escolheu o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. O que é a graça, pastor? É o favor de Deus. Nós não fizemos nada, nós não tínhamos nada de bom para que Ele nos escolhesse, nós estávamos na nossa maldade. Nós éramos inimigos de Cristo, incrédulos de coração, não críamos na mensagem. Quantas pessoas pregaram a mensagem para a gente e a gente não cria? Quantas vezes nós zombamos dos cristãos e não críamos naquela mensagem? Mas Deus foi lá e salvou os inimigos dele. Pela graça derramou favor sobre a vida do apóstolo Paulo. E aí por isso aqui nesse texto do capítulo 15, ele diz assim, olha, a graça não se tornou vã na minha vida, sabe por quê? Por isso eu trabalhei mais do que os demais. Olha só o apóstolo Paulo dizendo aqui, por isso eu trabalhei mais do que os demais. Quem eram esses demais? Eram os discípulos. E ele estava trabalhando, por quê? Porque ele diz assim, olha, eu tenho vida, e vida com abundância, e eu vou levar essa mensagem que Cristo trouxe a mim. Eu vou falar para as pessoas o que Cristo fez na minha vida, eu vou engrandecer o nome dEle. Por isso o apóstolo Paulo começou a fazer mais do que os demais. Por quê? Porque ele foi chamado pela graça, para mostrar o quanto o trabalho é valioso. O quanto o nosso trabalho de sair daqui nesse domingo e anunciar a mensagem é valiosa, é preciosa, aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode dar um aleluia nessa hora, você pode dar um glória a Deus por isso. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos, olha, nós precisamos trabalhar. Nós não podemos ficar no banco, nós precisamos desenvolver a salvação que recebemos, porque uma vez salvos, somos salvos para sempre, e eu penso dessa forma, e quando somos salvos para sempre, pela gratidão, e somos salvos pela graça, e isso vem de Deus, não é dom de nós, para que ninguém se glorie. E sabe o que aconteceu, querido? Nós fomos salvos por essa graça, e uma vez salvo por essa graça, eu vou mostrar para todos aqueles que precisam recebê-la também, o quão valioso é o meu trabalho, o quão valioso é o seu trabalho. Era o que o apóstolo Paulo estava expressando aos irmãos. Então essa era a consciência da mensagem que o apóstolo Paulo estava passando para os irmãos. Irmãos, nós precisamos trabalhar, e o nosso trabalho é pregar o evangelho, é pregar Cristo, pregar Jesus Cristo. Então essa era a consciência da mensagem, ou seja, Cristo ressuscitou, aleluia, Ele está vivo, porque ninguém chama um inimigo para servi-lo, para mudar a vida dele, para mudar a história dele, dar uma missão para ele, e dizer, apóstolo Paulo, vá até os confins da terra, pregue às autoridades mais difíceis, aquelas que também vão te perseguir, assim como você perseguia os outros. E Paulo enfrentou feras, enfrentou muitas coisas, e ele continuou pregando o evangelho, e ele sabia que ia ser condenado no final da vida dele, de fato, foi condenado, mas continuou pregando o evangelho até o último dia da sua vida. Continuou ganhando almas para Jesus. Então 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler aqui o versículo de número 13, olha só, aqui o apóstolo Paulo começa a trabalhar alguns questionamentos. Vamos lá, conversar com os saduceus e os edonitas, né? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo começou a falar para eles aqui, vamos lá então. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a fé que vocês têm também. O apóstolo Paulo começou a lembrá-los de algumas coisas importantes. Olha só o que diz o versículo de número 15: além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
Então ele estava trazendo alguns questionamentos para que a igreja pudesse refletir no engano que estava caindo. E esse engano era perigosíssimo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, então, se não há ressurreição, nós somos falsos pregadores, porque estamos pregando em vão então. Então, somos falsas testemunhas, porque estamos testemunhando, estou testemunhando o que Deus fez na minha vida, então o testemunho que eu estou dando é falso. Olha só o peso, o apóstolo Paulo chegando ali, ó, dando o famoso chinchão, né, que a gente diz, né, na palavra, mas com todo amor, com todo carinho, né, chamando os irmãos para a reflexão. Então o versículo de número 16 e 17, olha só o que ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Em outras palavras, se Cristo não ressuscitou e não salvou vocês, então vocês continuam na prática do pecado. E vocês continuam na prática do pecado, foi isso que eu ensinei para vocês. O apóstolo Paulo estava rasgando o verbo aqui com eles. Então, ele estava dizendo, olha, no versículo 16 e 17, a esperança se foi. Então, se não há ressurreição, então não tem salvação para nós, nós estamos condenados ao fogo eterno, não há salvação para nós. Eita, agora ele começou a chacoalhar, aí eu acho que o negócio começou a entrar no eixo, né? Ele começou a chacoalhar aqui, com a própria palavra, com o próprio testemunho, né, do Deus vivo. E aí, no versículo 18 diz assim, ó, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Quem são esses? Os crentes que morreram, estão em memória hoje, os santos de Deus, que estão aguardando o grande dia do arrebatamento, para subir primeiro e encontrar com Jesus nos ares, aleluia. O apóstolo Paulo chamou duro aqui, e no 19 ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se você está esperando só nessa vida, se eu estou esperando só nessa vida, o apóstolo Paulo está dizendo, então nós não sabemos o que é felicidade, nós somos os mais infelizes do mundo. Você conhece alguém muito infeliz? É o que ele estava dizendo para eles, nós somos mais infelizes do que eles. É assim que o apóstolo Paulo estava dizendo. Então, os que morreram em Cristo, segundo o versículo 18, estavam perdidos. Se não houver ressurreição, como eles vão ressuscitar? Se Cristo não vier nos ares, o que vai acontecer com eles? Aleluia! Cutuca o seu irmão aí e fala, vai ouvindo o apóstolo Paulo aí. E no versículo 19 ele diz, nós somos os mais infelizes da terra. Nós somos os mais infelizes da terra, diz uma versão. Ah, mas eu estava lendo esse texto aqui, aí depois eu comecei a ler o versículo 20. E eu fiquei pensando assim, graças a Deus. Pelo entusiasmo do apóstolo Paulo, pela dedicação do apóstolo Paulo em pregar a verdade. E aí no versículo 20 ele diz assim, mas de fato, ele estava dizendo, é verdadeiro, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormiram nele. Ele é a garantia para aqueles que dormiram nele. Aleluia. Ah, Deus. Sabe, ele estava dizendo para os crentes daquela igreja de Corinto, olha, a nossa esperança e a nossa fé está viva. Nós estamos vivos. Que ideia é essa de cair no engano, de que não há ressurreição? Que ideia é essa que vocês estão caindo? O nosso Deus está vivo, eu sei que Ele está vivo, Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 11, versículo 25, gostaria que os irmãos colocassem ali os versículos aí, nós vamos trabalhar um pouco mais com as telas agora. João capítulo 11, versículo 25, diz a palavra de Deus assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então ele mesmo testemunhou dizendo: eu sou a ressurreição, aleluia. Oh, ele é a nossa garantia, eu mesmo sou a ressurreição. Hebreus, põe o texto ali para a gente de Hebreus capítulo 2, versículo 14. Aleluia, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Aleluia, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, amém? Nós participamos da comunhão de Deus, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que está querendo dizer esse texto? Que ele venceu a morte e venceu o diabo. Jesus venceu a morte e o diabo, meu irmão, dá glória a Deus por isso. Ele venceu, aleluia. Vamos ler aqui também, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, projeta para a gente aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, aleluia, e diz assim: e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. Sabe o que é isso aqui? É a autoridade de quem já disse assim: olha, eu fui morto, eu morri. Ele tinha autoridade para dizer: eu fui morto, mas agora estou vivo. Jesus tem essa autoridade para dizer isso para nós, aleluia, bendito seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, coloca para a gente aí, projeta para a gente aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29 ao 32, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 29, diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Vamos seguindo aí, próximo versículo. Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 32, diz assim: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Essa aí é a mensagem dos edonitas. Vamos comer, vamos beber, vamos farrear, porque a gente vai morrer. Por quê? Porque eles pregavam a separação da alma e do corpo. Já que a gente não sabe para onde vai a alma, então vamos aproveitar, vamos fazer tudo o que é possível. Então ali nasceu todo tipo de pecado, ao ponto do Senhor mandar fogo, né, sobre Sodoma, sobre Gomorra e uma série de coisas que aconteceram. Então, essa era a mensagem deles: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Então a gente vê aqui que Paulo exorta Corinto, né? E ele estava dizendo para eles assim: é esse povo que vocês estão ouvindo? É essa mensagem que vocês estão ouvindo? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos? A vida é só aqui agora? Não, Deus tem vida eterna para os seus. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, não existe morte mais para nós, ela já foi vencida por Ele, nós vamos vencer também naquele grande dia. Então, ele estava dizendo aqui no versículo 34, com esse versículo 34, põe para a gente aí, 15:34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-os para vergonha nossa. Meu Deus, olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo, que vergonha para nós, que vergonha para vocês, acreditando nessa mensagem. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Voltem à sobriedade. Parece que vocês estão embebedados, foram engodados, enganados, estão vivendo não sonhos de Deus, mas uma alucinação de Satanás. E ele estava dizendo para eles: olha, voltem à sobriedade, Cristo ressuscitou e está vivo. E aí,
Eu gostaria que projetasse também Hebreus capítulo 13, versículo 20. Hebreus capítulo 13, versículo 20, o apóstolo Paulo vai lembrando os irmãos: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Aleluia. Põe o versículo 21 aí, vamos ver. Glória a Deus, somente até o 20. Romanos capítulo 8, põe aí para a gente Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos ler o livro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim o texto: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Ele tem poder para ressuscitar, aleluia. Glória a Deus. João 10, 17 ao 18, coloca aí João capítulo 10, versículo 17 e 18, aleluia meu irmão, você vai ler Bíblia hoje aqui. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Jesus tinha autoridade para dar a vida e tomar a vida. Aleluia, porque alguém pode perguntar, como assim, como Jesus tinha essa autoridade? Ele tinha essa autoridade para morrer e para ressuscitar, para dar e para tomar a vida. Toda a autoridade foi dada para ele pelo Pai. Então, ele teve autoridade para morrer e para ressuscitar. Ele disse: ninguém toma a minha autoridade, ela foi dada pelo meu Pai. Ela foi dada pelo meu Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, põe para a gente aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, aleluia. Olha só os textos que vem provando e dizendo para ele: os que dormem no Senhor vão ressuscitar sim. Pela Escritura, estou mostrando na palavra, era o que o apóstolo estava dizendo. Olha só 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, põe aí para a gente, projeta aí, 1 Coríntios capítulo 15, 42, aleluia, olha só o que diz esse texto: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, aleluia. Sabe o que é isso aí, querido? Eu estava olhando hoje e vendo que meu corpo está envelhecendo. Semana eu estava dirigindo e eu comecei a observar algumas peles meio diferenciadas, como diz o pastor Manuel, né? Estava vendo algumas peles diferenciadas assim, e eu comecei a olhar no espelho e comecei a ver algumas dobrinhas, né? A gente começa a olhar no espelho, parece que o cabelo foi diminuindo durante o tempo, né? E parece que a gente vai e está envelhecendo, parece que o corpo já não é mais o mesmo quando a gente tinha 20 anos, 18 anos, 15 anos, parece que o tempo passa e o corpo vai envelhecendo. Sabe por que o corpo envelhece? Porque ele é corruptível. O nosso corpo, ele é corruptível, ele será semeado um dia na terra. Por quê, pastor? Porque todo corpo vai precisar ser semeado conforme a palavra de Deus, né? Ele está perdido, esse corpo aqui, ó, está perdido, essa matéria nossa aqui, está perdido. Sabe o que significa? Ele não é eterno, um dia ele vai ser semeado, né? Ele está cheio de pecados, vira e mexe a gente peca, está cheio de pecado, mas graças a Deus, porque nós nos arrependemos e pedimos perdão e seguimos pela graça, pela fé. Mais uma história nós vimos aqui nesse versículo 42, quando Cristo ressurgir, o nosso corpo vai ressuscitar, vai ressurgir sem degradação alguma. A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado, e ele vai se tornar incorruptível, e jamais ele precisará ser semeado, jamais ele precisará entrar em decomposição, aleluia, tudo isso porque Jesus ressuscitou. E aí nós voltamos a 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo de número 43. Diz assim o texto, a palavra de Deus: semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Esse é o nosso corpo, ele é fraco. Quem poderia dizer para o corpo assim, ó, corpo, você não vai morrer? Quem poderia bater no peito e dizer, eu não vou morrer? Quem poderia dizer em um momento, quando tiver um ataque cardíaco, dizer para o coração, coração, volte ao normal agora, coração, eu não vou morrer agora, eu não vou morrer agora. Quem poderia? Quem poderia controlar isso na sua vida? Ninguém. Sabe por quê? Porque esse corpo é corruptível, mas como nós lemos aqui no texto, 15:43, ele é semeado em fraqueza, mas no dia da ressurreição e com Cristo, ele vai ser ressuscitado em glória, aleluia, em grande poder. Querido, olha só o que diz essa mensagem. É interessante, eu faço muitos cultos fúnebres, né? E aí às vezes eu vou fazer o culto fúnebre, e alguma pessoa diz assim, olha, alguém já deve ter dito para você, não, mas ele estava tão bonito no caixão. Você já ouviu alguém falar assim? Ele está tão bonito no caixão. Sabe por que as pessoas ficam bonitas no caixão? Porque quando vai lá na funerária, arruma ele bonitinho, aí passa uma maquiagem, né? Passa uma maquiagem, passa um negócio ali, né? Para quê que acontece isso? Para o corpo ficar um pouco mais bonito, um pouco mais apresentável. Sabe por quê? Porque ele já entrou em estado de corrupção, ele não pode mais voltar ao seu estado original. Por isso se passa uma maquiagem ali, para que quando as pessoas cheguem e dizem, olha, ele está bonito, né? Mas não vai ser assim quando nós tivermos o corpo glorificado. Não é assim, não será assim, né? Nós seremos bonitos para sempre. Nós não vamos precisar de maquiagem, nós não vamos precisar passar na mão de ninguém para melhorar nada no nosso corpo, porque o nosso corpo não terá mais nada para ser melhorado, porque ele vai ser glorificado, ressuscitado junto com Cristo no grande dia, aleluia. E aí o versículo de número 44 diz assim, semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim diz as Escrituras, aleluia, glória a Deus. Então você vai continuar sendo bom e bonito, tá bom? Para a eternidade nós seremos bonitos. Então o que ele está querendo dizer aqui nesse versículo de número 44, para partirmos para a conclusão? Nós teremos um corpo espiritual. O que significa isso, pastor? Nesse tempo não vai haver doenças, você não vai ficar mais doente mais, não vai ter mais doenças, não vai ter mais pecado. Nesse tempo você estará com o Senhor para a eternidade, não haverá fraquezas, não haverá mais lágrimas, você não vai chorar mais, não vai haver mais vergonha, não vai mais haver remorso, não vai mais haver prisões, não vai mais haver aprisionamentos, não vai haver mais ameaças, nem julgamentos, nem deteriorações, não vamos mais ficar preocupados com o corpo. Você não vai precisar mais ir para a academia, você não vai precisar mais comer algumas coisas e deixar de comer a outras, porque você já chegou no 40, no 50 ou no 60. Você não vai precisar mais se preocupar com a sua alimentação nesse tempo, você não vai precisar mais se preocupar com o seu corpo, você não vai preocupar mais com a sua mente. Nessa terra, na nova Jerusalém celestial, não haverá medo, não haverá síndrome do pânico, não haverá depressão, não haverá ansiedade. Nós vamos receber um novo corpo espiritual, oh, aleluia. Esse corpo espiritual vai se levantar, porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, e só por causa disso nós vamos receber, só por Ele nós vamos receber tantos presentes espirituais, não só na terra, mas na nossa nova vida eterna. Então o que essa ressurreição nos trouxe, pastor, para concluirmos essa mensagem? Primeiro, uma garantia. Segundo, uma esperança. E terceiro, uma missão e recompensa. A garantia está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, diz assim: porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos
debaixo dos seus pés. Aleluia! Sabe o que esse texto está dizendo? Que ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte, e ele nos garante que vamos vencer em nossa ressurreição. Então, é como eu disse para o meu avô no dia que ele estava na UTI. Eu fiz um papo reto com ele, e disse: vô, duas coisas podem acontecer. O senhor pode ser curado e sair daqui dessa UTI, e nós vamos servir a Deus juntos. Na igreja onde o senhor quiser, nós vamos levá-lo. Mas outra coisa também pode acontecer. Existe uma promessa da ressurreição, da vida eterna. O Senhor terá um corpo glorificado e vai morar com Deus para sempre na Nova Jerusalém Celestial. E fala outra coisa para o Senhor: um dia nós vamos encontrar, porque eu vou lá também. Eu vou para essa terra também, nós vamos nos encontrar lá. E aquele momento foi lindo demais. E ele começou a chorar, e nós começamos a chorar. Meu irmão estava ali chorando também, fazendo massagem nos pés dele, e a gente tendo aquela conversa, e falando da garantia que a ressurreição de Cristo nos deu, morada celestial, um corpo novo glorificado, para vencer a morte naquele dia. A morte física já foi vencida, ele já venceu, e nós vamos vencer no nosso dia, que não sabemos o dia e nem a hora. Aleluia! Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Diz assim: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia! E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, de se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a vitória da morte aqui? Não existe mais vitória, só existe garantia. Só existe garantia. A outra é a esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, coloca aí para a gente, 1 Coríntios capítulo 15, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aleluia, e nós seremos transformados, aleluia. Então, se a morte não alcançar eu e você, nós teremos um corpo transformado no abrir e fechar dos olhos. Pisca seus olhos aí, pisca aí. Vai ser exatamente assim, no abrir e fechar de olhos. Então, a qualquer momento, Cristo está voltando. Se prepare, a qualquer momento Cristo está voltando. E a ressurreição nos trouxe o último ponto aqui da conclusão: uma missão e uma recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, projeta para a gente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Queridos irmãos, continuemos pregando o Evangelho, firmes e fortes, constantes no Senhor, sempre abundantes, sempre pregando a mensagem: olha, Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e nós vamos ressuscitar também. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão, essa é a nossa recompensa. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente, para que possamos orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou por sua causa. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levanta sua mão bem alto assim, ou sai do seu lugar e vem aqui na frente. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Quer reconciliar com Ele? Você está afastado dos caminhos do Senhor e precisa voltar para os caminhos do Senhor.
a trombeta vai tocar, a igreja será arrebatada. Eu e você somos a igreja, o Senhor te escolheu. E isso você precisa acreditar pela fé. É a mensagem do apóstolo Paulo. É pela graça que você é salvo, não é dom de vós. O que eu tenho que fazer? Você tem que só reconhecer que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer pela sua vida. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Se não tem, eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Jesus, porque a tua palavra é fiel, e nós cremos que o Senhor ressuscitou, e que nós vamos ressuscitar também naquele grande dia, e iremos para a eternidade, para todo sempre com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o direito de vencer junto como o Senhor venceu, e por isso nós glorificamos o teu nome e exaltamos o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus nessa hora.